Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. Ontem saiu pesquisa do Instituto MDA feita para a Confederação Nacional dos Transportes. E essa pesquisa revela que está consolidada a vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno. E eu vou explicar por que a pesquisa CNT-MDA, que saiu ontem, ela é mais importante que as outras pesquisas para confirmar a dianteira de Lula. Vamos lá. A pesquisa CNT-MDA está dando o mesmo resultado que as pesquisas IPEC, Datafolha, Quest e praticamente todas as outras, Poder Data, também a pesquisa... Até a pesquisa Paraná é parecida, mas as pesquisas IPEC, Datafolha e Quest, elas são praticamente idênticas à pesquisa da CNT-MDA. E daí, vai perguntar você. E daí que é o seguinte, a Confederação Nacional dos Transportes é uma entidade bolsonarista. Na verdade, várias entidades... a CNI, né? Essa é a Confederação Nacional dos Transportes, Confederação Nacional das Indústrias, são todas entidades bolsonaristas. A CNT, a Confederação Nacional do Transporte, inclusive, chegou recentemente a condecorar Bolsonaro, a dar uma medalha para ele, que eu não sei nem por que eu não li a matéria, mas é uma pesquisa que inclusive no primeiro turno, antes do primeiro turno, vinha dando resultados muito piores para o Bolsonaro. E o que acontece agora é o seguinte, que a exceção de uma tal pesquisa Veritá, que é daquelas pesquisas autofinanciadas estranhas, deu ontem 2 pontos de Bolsonaro na frente de Lula. Todas as outras pesquisas são diferentes. É a primeira pesquisa, inclusive, do segundo turno, que dá alguma vantagem para Bolsonaro e é de um instituto absolutamente desconhecido e que faz uma pesquisa com metodologia desconhecida e ainda por cima faz uma pesquisa que difere de todas as outras, até por ser autofinanciado, ou seja, o Ministério Público está investigando essas pesquisas autofinanciadas, porque é muito estranho, um instituto do nada, ele faz uma pesquisa, e aí você pergunta, escuta, instituto, quem é você e quem pagou essa pesquisa? E não existem respostas, não é? Então essa pesquisa não tem nada a ver. Agora, de todas as pesquisas que nós aqui do Blog da Cidadania analisamos, as pesquisas CNT, Datafolha, IPEC e Quest, elas trazem todas uma margem muito próxima que você vai ver agora. E essa semana nós ainda temos amanhã a pesquisa Quest e a pesquisa Datafolha, que a perspectiva é que corrobore as outras pesquisas, a pesquisa IPEC, estão todas elas mais ou menos próximas. O IPEC se aproximou um pouco das pesquisas Datafolha e Quest, que dão vantagem para o Lula entre 6 e 7 pontos percentuais no segundo turno. A pesquisa CNT, feita por empresários bolsonaristas, traz números praticamente idênticos ao IPEC, veja bem, é o IPEC que é a pesquisa mais contestada, números parecidos com o Datafolha, números parecidos com o Instituto Quest. O que é que significa isso? Que a vantagem de Lula não é mais questionada e as pesquisas pararam de apresentar aqueles números tão difusos. Por que é que acontece isso? Porque no segundo turno, essas pesquisas, todas as pesquisas, costumam acertar muito mais,
porque há fatores que não influem mais nas pesquisas para causar problemas de metodologia, problemas de diferenças entre elas. No segundo turno, você não tem a questão do voto válido, que é uma questão que sempre atrapalha, porque de última hora você não sabe para onde vai, por exemplo, o eleitor do Ciro Gomes, da Simone Tebet, que eram os dois candidatos que tinham algum voto para ser transferido ou para o Lula ou para o Bolsonaro. Então, o que atrapalhou a pesquisa IPEC, a pesquisa Datafolha, a pesquisa Quest, o primeiro turno, foi que essa migração dos votos do Ciro Gomes foi muito forte. Isso fica muito evidenciado nos números. O Ciro, antes da eleição, aparecia nessas pesquisas IPEC, Datafolha, todas elas, com 6%, até nas pesquisas bolsonaristas, ele aparecia com 6% das intenções de voto. Quando são apuradas as urnas, ele aparece com 3%. Não é? E o Bolsonaro ganhou mais 5 pontos percentuais. Esses outros 2 pontos percentuais inesperados que ele ganhou são atribuídos a indecisos e são atribuídos ao tal voto envergonhado. Como agora está tudo escancarado, não se prevê mais voto envergonhado no primeiro turno e não se prevê também voto útil. O que pode acontecer no segundo turno é abstenção, mas ainda assim a abstenção está sendo colocada num patamar mais difícil de influir nesse período eleitoral, porque ela está sendo levada em conta pelas pesquisas. Então, as pesquisas todas dos grandes institutos criaram algoritmos para considerar um nível de abstenção maior para se poder fazer a projeção do segundo turno. Então, agora as pesquisas estão afinadas, sintonizadas, e com isso, com essa sintonia entre as pesquisas, fica muito mais difícil de haver a divergência de números. Até por isso que, como você vai ver agora, a divergência entre as principais pesquisas desapareceu. Mas o mais importante de tudo, realmente, é que esse Instituto MDA, que faz pesquisas para a Confederação Nacional dos Transportes, ele chega a números muito parecidos com as outras pesquisas, e isso induz a crença de que realmente a vantagem do Lula é de 6, 7 pontos percentuais sobre Bolsonaro. É uma vantagem que não é tão grande, mas ela se consolida na medida em que o número de indecisos praticamente desapareceu. Estão dizendo aí em 2% de indecisos, é muito pouco, não é? E os votos brancos e nulos estão aí na faixa de 5%. Então você tem 93% do eleitorado, segundo essas mesmas pesquisas, já decidiu o voto. Então não há muito espaço para mudança. Então os números dessas pesquisas, eles são muito definitivos, muito importantes, e explicam até por que o ex-presidente Lula está dizendo já que vai ganhar a eleição. Inclusive ontem o Lula deu uma declaração que é a seguinte: olha, eu vou ganhar a eleição e nós vamos ter problema com o bolsonarismo que vai ficar tentando nos sabotar. E esse é o fato. Isso inclusive está acontecendo nos Estados Unidos com o Joe Biden, que os trumpistas, né, eles estão infernizando a vida do Joe Biden em nome do Donald Trump, que também está aí às voltas com a prisão, assim como o Bolsonaro. Vai ser uma situação, na verdade, a situação no Brasil está se reproduzindo, está reproduzindo muito a situação americana, não é? O Joe Biden também ganhou por uma margem não tão grande do Donald Trump,
E o eleitorado, as pesquisas são apertadas aqui como são apertadas lá, sendo que no Brasil elas nunca foram tão apertadas assim, né? Em geral, dava aí em torno de 10 pontos percentuais dos votos válidos, e agora está muito mais apertado. Então, eu quero passar para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, vamos passar para as pesquisas, para a gente analisar juntos esse cenário. Vamos lá. A pesquisa CNT, da Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA, deu 53,5% dos votos válidos para Lula e 46,5% para Bolsonaro. Isso significa o quê? São 53,5, são 3,5 pontos mais 3,5 pontos aqui, são 7 pontos, percentuais de vantagem para o Lula. A pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto MDA, contratada pela CNT, divulgada ontem, apontou Lula com 53,5% e Bolsonaro com 46,5%, uma diferença de, na verdade, não são 7 pontos, né? São 7 pontos, são 7 pontos percentuais, né? Aqui falta 3,5, aqui sobra 3,5, são 7 pontos percentuais. Essa é a primeira pesquisa CNT-MDA após o primeiro turno das eleições para a presidência. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. No CNT-MDA de 3 de setembro, 2 dias antes do primeiro turno, Lula registrou 55 e Bolsonaro 45. O Instituto apresenta um gráfico comparando os dois levantamentos e o Lula oscilou 1,5 ponto para baixo e o candidato do PL 1,5 ponto para cima. Nos votos totais, quando se consideram os que optam pelo voto branco ou nulo e os indecisos, o Lula tem 48,1% das intenções de voto e Bolsonaro 41,8%. Então seriam 6,3 pontos percentuais para o Lula, não é? Outros 6% disseram os pesquisadores que não pretendem votar ou que escolherão branco ou nulo, e 4,1% de indecisos nessa pesquisa. A pesquisa foi realizada de 14 a 16 de outubro, ou seja, entre quarta e sexta-feira, perdão, ela foi feita dia 16, ela foi feita entre sexta-feira e domingo, de forma presencial com 2.000 pessoas. Muito bem. Quem é a CNT? Você veja aqui, setor de transportes homenageia Jair Bolsonaro. A entrega da medalha ao presidente foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da CNT, Vander Costa, do presidente da NTC Logística, Francisco Pelúcio, e do vice-presidente extraordinário da associação, Roberto Meira, etc. E do vice-presidente da seção de cargas da CNT. Então, todos esses empresários aqui são todos bolsonaristas, foram condecorar o Bolsonaro, né? E eles é que encomendam essa pesquisa CNT, essa pesquisa ao Instituto MDA. Então, muito esclarecido que tratam-se de empresários bolsonaristas. Aqui o Tarcísio de Freitas, ainda quando ele era ministro, né? Foi o ano passado que o Bolsonaro foi condecorado pela CNT. E aqui vamos para a pesquisa IPEC, então. Veja bem, na pesquisa IPEC, o Lula tem 50% no segundo turno e Bolsonaro 43%. Então, os números são muito parecidos. A pesquisa foi feita entre sábado 15 e segunda-feira 17, não é? Pegou o debate, inclusive, e tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, o Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Já nessa pesquisa aqui,
O Lula tem 53,5% e o Bolsonaro 46,5%. Você vê que os números são muito parecidos, muito parecidos. A gente volta aqui aos votos válidos, vamos lá. Tá aqui, ó, se a eleição fosse hoje, Lula teria 54 e Bolsonaro 46, né? E aqui na pesquisa MDA, 53,5 e 46,5. Quer dizer, uma diferença de meio ponto percentual apenas, não é, nessas duas pesquisas. A pesquisa também foi feita no mesmo período, entre o dia 15 e 17, não é? E essa pesquisa aqui foi feita entre o dia 14 e 16, e a diferença é muito pequena. A pesquisa do IPEC, divulgada na segunda-feira, 17, encomendada pela Globo, aponta que Lula tem 50% da intenção de voto no segundo turno e Bolsonaro 43%, isso nos votos totais, e nos votos válidos aconteceu a mesma coisa. O Lula tinha 51%, ele perdeu um ponto percentual no IPEC, e o Bolsonaro ganhou um ponto percentual, está dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. E aqui, então, nos votos totais, branco e nulo 5, e indecisos 2, não é? Então, é um espaço muito pequeno, esses 2%, para ver qualquer mudança nesses números. Na pesquisa anterior do IPEC, divulgada dia 7 de outubro, Lula tinha 51 e Bolsonaro 42. O que acontece aqui? Com 2% de indecisos, fica muito difícil haver surpresa. Esse número era muito maior no primeiro turno e agora chegou a um ponto, uma parte desses 2% vai para o Lula, outra parte vai para o Bolsonaro, mas vamos supor que eles dividissem meio a meio, 1% para cada um, não mudaria nada, né? Então não tem muito o que fazer nesse cenário. Já o Datafolha, ele tem 49 a 44 nos votos totais, o Datafolha que saiu na sexta-feira. A pesquisa foi feita na quinta-feira, dia 13, uma diferença de um dia para mais, um dia para menos, e na sexta-feira, 14, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Lula teria 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Então Lula tem no Datafolha um ponto a menos que na pesquisa bolsonarista. Veja só, na pesquisa bolsonarista, meio ponto na verdade, né? O Lula tem 53,5% e aqui no Datafolha tem 53%. E Bolsonaro 47%, e aqui ele tem 46,5%. Então, praticamente idênticas as pesquisas IPEC e Datafolha. Mas não é só isso. Se nós formos para a pesquisa Quest, o Lula tem 54% e o Bolsonaro tem 46% dos votos válidos também. Vejam bem, vamos de novo aqui para a gente ver, olha, Lula 54% na Quest, e 46, né, na Quest, e aqui tem 53,5 e 46,5, ou seja, é basicamente a mesma, as quatro pesquisas, pesquisa CNT, pesquisa IPEC, pesquisa Datafolha e pesquisa Quest, mostram todas o mesmo número e uma dessas pesquisas é bolsonarista. Então você veja bem que as pesquisas estão no novo momento agora, estão todas muito parecidas e indicam a realidade. Minha amiga, meu amigo, o Lula está na frente e disso não há dúvida. E é uma vantagem concreta de 6 a 7 pontos percentuais de vantagem. E nessa semana também vão sair as pesquisas Quest, IPESP, Datafolha, Poder Data e MDA, que já inclusive, que é a pesquisa CNT, que já divulgou. O IPEC também já divulgou, não é? O IPEC já divulgou e a MDA também já divulgou a pesquisa. Faltam a pesquisa Quest, a pesquisa IPESP, a pesquisa Datafolha e a pesquisa Poder Data. Então aí
Essas outras pesquisas vão tirar dúvida, mas nós temos os quatro importantes institutos de pesquisa, porque as pesquisas que faltam são Datafolha, Poder Data e MDA. Vamos ver se o Datafolha acompanha os números do IPEC e da CNT, do Instituto MDA, mas a tendência é de estabilidade também. Então, aqui, basicamente, você está vendo a grande diferença que há entre as pesquisas do primeiro turno e as pesquisas do segundo turno. Todas elas dão aí nessa faixa 6, 7, quando no primeiro turno havia uma divergência total. E, historicamente, eu volto a repetir para você, minha amiga e meu amigo, historicamente, as pesquisas sempre concordam muito mais no segundo turno. Então, está tudo caminhando para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja o novo presidente da República Federativa do Brasil a partir de 1º de janeiro desse ano. Um abraço para todo mundo.